vivem do campo, né? E essa questão ali eu sinto falta, né, muitas vezes nas mídias, né, no público geral, mostrar, né, o grau de avanço, né, de tecnologias. Ele comentou sobre essa questão do uso de sensores. Isso hoje está assim, acho que o próximo grande passo, né, na área de melhoramento genético e melhoramento da produção, né, é de utilização de sensores, né, numa granja, numa fazenda de leite, para você conhecer o comportamento dos animais, né? De identificar quando o animal está doente, quando o animal parou de comer, quando o animal está em cio, quando o animal apresenta algum comportamento. E isso aí na área, não é somente na área nossa da agronomia, sino que isso toda a turma, né, da ciência da computação, né, de algoritmos, para a inteligência artificial, para você interpretar padrões, né, de como a vaca come, de como o animal produz, né? Hoje isso está em voga, né? Assim, e isso é uma ferramenta assim para você intensificar, melhorar e detectar os problemas quanto antes, né? Isso aí, acho que é o próximo grande passo, né, no agronegócio, né? O uso de sensores, o uso de inteligência... Automatização, exato, automatização. Eu vi que a vaca passa, o boi, né, o animal, passa num determinado corredor, tem uma câmera que pega ela lá de cima, ela mapeia o quadril do animal lá de cima e através do andar já identifica qual tipo de doença que ela pode ter. Exato. Ou qual doença que ela poderia ter com o andar. Quando tem certo problema nos cascos. Isso a gente cita um exemplo, tem um trabalho que fizemos na ANCP, né, na Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, em parceria com a Unesp, né, e uma empresa de Piracicaba, uma startup de Piracicaba chamada Robatec, que eles têm um sistema de câmeras que eles instalam nos confinamentos, nos grandes confinamentos, e eles utilizando informação, né? Eles têm balanças automáticas, ou seja, o boi vai tomar água e já automaticamente se pesa, né? Aí tem a câmera, então, na verdade, esse sistema, você ensina o computador a interpretar quando um boi está gordo, quando está pronto. Então, em vez do dono ir todo dia e ver aí se os boizinhos estão engordando, o próprio sistema, né, a pessoa, né, o produtor, né, através do seu smartphone, ele vai sabendo quais os animais estão prontos, né? E isso, logicamente, poupa tempo, poupa recursos, pessoas, né? E o uso da tecnologia, a gente até tem uma ferramenta, né, para usar a genética, para identificar os animais que conseguem sair antes, né, chegar ao ponto de abate antes no confinamento. E isso está demonstrando que a gente consegue melhorar o resultado econômico do produtor, reduz o tempo de confinamento, reduz a emissão de gases de efeito estufa, e isso através do uso de sensores e de tecnologias. Sim, né? E para o consumidor também, naquela hora você estava falando sobre nascer antes, né? Para nós, consumidores comuns, isso significa também maior oferta de carne, né, no mercado. Né? Se antes demorava 5, 6 anos para ter um boi para ir para o abate, agora com 20 meses vai sair antes, então vai sair mais carne à venda e isso derruba o preço, né? Obviamente, né? Mais boi no mercado, o preço vai ficar menor, né? E estava falando que ela também sobre a questão de inspeção, certificação, de que é algo seríssimo. A primeira vez que eu percebi isso, foi... Vou te dar um exemplo, você vai entender porque eu vou falar isso. De um público bem específico de exportação. Eu trabalhava como aprendiz no Banco do Brasil, muitos anos atrás, 2009, né? E era na agência de exportação, ali no Novo Shopping, né? E lá, eles faziam a parte de documentação de exportação da Minerva, né? Não sei nem se existe ainda essa empresa. Existe? É da Minerva, né? E aí, eu mexia com os documentos lá, né? E aí, um dia eu vi um documento que era um certificado de inspeção. E tinha uns caracteres em árabe, né? Eu falei assim, nossa, mas o que é isso, né? Achei estranho e fui perguntar para um colega, né?
trabalhava no banco. Aí ele me explicou que aquele certificado era para provar, para quem tava comprando lá nos países árabes, que aquele boi foi abatido de determinada forma, virado pro sol, não sei o quê, de acordo com os preceitos. De acordo com os preceitos muçulmanos. Nossa, interessante isso, né? E eles tinham não sei se tem ainda, né? Tinha toda uma esteira de produção focada para esse público. Interessante isso, né? Exatamente. Isso aí procurando atender o nicho de mercado. Isso aí, digamos, hoje, assim, você vai no supermercado, aqui no Brasil e mesmo em outros lugares, então você fala assim, este boi sempre se alimentou, né, de pastagens ou de alimentos orgânicos, sem uso de aditivos, né? Isso existem protocolos, né, para garantir que na hora que você vai comprar, digamos, uma peça de carne lá no supermercado, você ter garantia de como esse animal foi criado, né? Isso, por exemplo, no Uruguai, 100% dos animais, dos bovinos, são rastreados, né? Quando o animal nasce, recebe um brinco que fosse um RG. E essa identificação vai até o prato, né? Então, eles fazem a brincadeira, o exercício, né? Nessas feiras de carne internacional, que está lá o bife, e aí tem um QR Code, né? Então, a pessoa vai lá, escaneia o QR Code. Então, você já puxa o Instagram e o Facebook do criador, né? Que produziu esse boi. Bom. Achei que ia aparecer a fotinha da vaca. Não. O Instagram da vaca, né? O Instagram da vaca. Pensou em a família do balde que criou esse boi, que aparece lá. Ou do Cavani também, né? Pode ser. Você puxa, exatamente. Hoje, assim, essa questão não é somente na carne, na produção de carne, é a questão da informação, né? O consumidor, quem está disposto a pagar por ter mais informação e garantias, né? Embora, assim, no Brasil isso seja uma parcela pequena, né? Mas, assim, é algo bem interessante. Nem todos os produtores têm esse sistema de rastreamento. Não. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, não. É somente uma pequena parcela, né? Ou seja, você tem a identificação do animal, o rastreamento desse animal, por onde passou, que comeu, quando foi desmamado, quando foi abatido, onde foi abatido. Que isso, em realidade, esse sistema de rastreabilidade é mais para uma medida de controle sanitário, né? Ou seja, isso, por exemplo, no caso do Uruguai, que adotou esse sistema, e aqui no Brasil existem conversas, né, por parte do governo para implementar esse sistema, é mais por uma medida, tipo, acontece algum foco de alguma doença, por exemplo. Então, você tendo a identificação, o rastreamento dos animais, você consegue saber se um determinado lote de animais passou próximo dessa região ou nasceu próximo dessa região, né? Serve, digamos, como uma ferramenta para você isolar caso exista algum problema. Mas, assim, isso, por exemplo, assim, a diferença aqui no Brasil está toda uma questão de discussão, né, em relação ao sistema, mas lá no Uruguai, quem paga os brincos, porque tem um custo, né, o brinco dos animais, é o próprio governo. Tem um monitoramento, né? E o governo que paga. Porque aí eles têm uma conta, né, por cada dólar que o governo investe, voltam $3 por melhorar o preço da exportação, vamos dizer assim. Então, assim, essa é uma conta, digamos, que o governo do Uruguai fez pensando no benefício futuro de você, digamos, na hora de vender a carne, você ter uma identificação de origem, né? Isso até é uma questão interessante, né? Para você identificar que isso também existe, digamos, não está estudado, mas a gente sabe que existe, que carne de determinada região tem um sabor diferente, né? Que a gente chama, né, de denominação de origem, né? Que isso é muito explorado, né, na produção de café, né, outros tipos de alimentos, mas assim, na produção de carne, até no caso do leite, a gente não sabe. E muitas vezes você fala assim, você vai num churrasco e você sente que a carne é diferente, né? Comendo uma carne, nossa, que sabor de, sei lá, pasto da montanha, não sei da onde. Isso! Ou de frutas de não sei o que lá. Tá igual mel. Exatamente. Igual mel. Tem gente assim que quando come carne, fala assim, este boi sommelier de carne. Sommelier de carne, exatamente. Existe isso?
Olha, tem gente que arrisca. Mas isso aí é algo interessante, né? Porque imagina, né? Você vai comprar café ou comprar qualquer produto, você tem café ou leite com isso, com aquilo, com várias, né? Marcas, né? Ou tipos. E no caso da carne, o pessoal não tem explorado, mas tem um nicho, né, de mercado. Interessante. Por exemplo, no caso de leite existe, você vai no supermercado, leite rico no ômega 3, rico nisso, rico, enriquecido. O que menos tem é leite, né, às vezes. O que eu acho engraçado é que fala não contém glúten. No Brasil, você percebeu? Até garrafa de água eles colocam não contém glúten. Nossa. Esses dias minha filha perguntou que era glúten, né? Aí eu expliquei e tal. Mas por que na água não contém glúten? Aí você me pegou, minha filha. Aí nem eu sei. Aí tem que ser óbvio, né? Mas... Isso sabem utilizar a propaganda, né? Não tem glúten, né? Sim. Deve ser alguma lei, sei lá.